Olá pessoal, Júlio Porto mais uma vez com vocês, dando continuidade ao nosso processo de busca de autoconhecimento, de recuperar o nosso dependente químico familiar e de trabalhar as nossas questões, as suas questões emocionais e psíquicas. Vamos lá? Bom, nosso programa é o programa Protagonismo de Ação Circular da Família com Dependente Químico. O que significa isso? É fazer, né, com muito amor, com muita dedicação, com que você, talvez você que esteja assistindo o vídeo, você consiga se cuidar psicologicamente, ser a personagem principal, não em termos de culpa ou de obrigação, mas já que você está buscando, você vai adquirir todo o conhecimento e vai fazer esse conhecimento circular por toda a sua família na busca do seu bem-estar familiar, pessoal, emocional e na busca pela recuperação do seu familiar dependente químico, ok? Então vamos lá. Vamos começar a falar hoje das coisas bem básicas, né? Como que a gente caracteriza a dependência química? Então vamos ler junto, às vezes, e às vezes vocês leem e eu falo. A dependência química, ela é uma doença compulsiva, por isso que muita gente fala que é uma doença, que é a doença da adicção, né? Que significa adicionar. Então, antes de falar da dependência química, vamos falar de adicção. Pessoas que têm um comportamento compulsivo nunca se dão por satisfeitas ou então elas buscam algum tipo de substância para colocar para dentro do corpo ou para fazer algo que a acalme, que cuide da sua ansiedade, que tampa, né, ou que tampona alguma aflição, algum vazio que essa pessoa tem. Então tem jogador compulsivo, tem as pessoas que comem, tem as pessoas viciadas em sexo, e temos os dependentes químicos, que são dependentes de substâncias psicoativas. São substâncias que agem no nosso sistema nervoso central. Elas mudam o nosso humor. Pode ser álcool, pode ser cigarro, pode ser maconha, cocaína, crack, medicações, drogas lícitas ou ilícitas. Qualquer substância que a pessoa passa a fazer um uso compulsivo para poder mudar o seu humor ou sarar alguma dor mental, algum vazio, a gente considera como dependente químico quando acontecem as características que a gente vai trabalhar junto aqui, beleza? Então vamos lá. É um padrão de uso compulsivo de substância. É uma doença e está registrada como tal no Manual Diagnóstico Estatístico, ou seja, existe um livro que ele sempre é atualizado, que é o Manual Estatístico de Doenças Mentais, e ele é internacional, ele é válido no mundo todo. E a dependência química, assim como a depressão, o transtorno bipolar, a esquizofrenia, né, TDAH, a dependência química, ela é considerada uma doença e mais. É uma doença que ela mata aos poucos e que ela tem difícil paralisação. Por quê? Porque a dependência química, ela não é, na maioria das vezes, se não todas, ela não está ligada só a um fator. Ah, é porque está no sangue, então vamos tratar o sangue. Ah, é porque é a família, então vamos tratar só a família. Ah, entendeu? Então, são vários os fatores que acabam contribuindo para que o seu familiar se torne um dependente químico. Eles vêm de todos os cantos. Por isso que a gente costuma falar muito, né? Mais assim quando a gente está na faculdade, quando a gente está escrevendo um artigo, que é uma doença que a gente tem que olhar pelo lado biopsicossocial. Bio, de saúde fisiológica, gene, né, sangue, pulmão, hormônios, né? Psique, cabeça. Social, porque vem das relações familiares e as do mundão que o sujeito tem, que o indivíduo tem com o mundo exterior. Ou seja, a forma como eu me relaciono com o mundo, ela vai me trazer formas de comportamento. Por vezes, um comportamento adicto de dependência química, associada a outros fatores. E como que a gente faz o diagnóstico, né? Bom,
A essa altura do campeonato, vocês que estão assistindo o vídeo, vocês devem estar pensando assim, não, mas eu já sei que é. Tanto é que eu busquei no YouTube, eu busquei no Facebook, eu busquei no Instagram, eu tô buscando, porque eu quero tratar do meu familiar. Mas eu quero passar com vocês rapidinho para vocês terem uma informação completa, para não deixar passar nada, ok? Vamos lá então. Compulsão pelo consumo, estreitando os limites para o uso. Por exemplo, você usa a droga, o usuário, ele começa a experimentar, ele começa a usar, né, não todo dia, geralmente, e depois ele vai diminuindo esse limite de uso. Então, às vezes, ele vai usar até dentro da própria casa, às vezes, ele vai usar no almoço lá na casa de um parente com todo mundo, ou ele vai até deixar de ir, vai dar uma sumida, às vezes, vai faltar do trabalho, né? E isso tudo a gente chama de estreitar os limites para fazer o uso do consumo. Então, uma das características de que o indivíduo ele está viciado na droga é quando ele passa a estreitar os limites para o uso da substância. Uma outra questão, uma outra característica é o aumento da tolerância. Por exemplo, a pessoa ela estava acostumada a usar isso aqui de maconha para ter um efeito X. Com o passar do tempo, ela vai usar isso aqui de maconha para ela ter não mais do que o efeito X, mas o mesmo efeito X. Passando o tempo, ela vai usar 5 vezes mais e não vai mais chegar nem próximo desse efeito X. E aí ela vai buscar por outras drogas, vai entrar em processo de sofrimento. Então essa é uma outra característica, aumenta a tolerância. Outra característica, prejuízos sociais. Então, além desse que eu falei, da pessoa estreitar os limites, ela começa a prejudicar os seus relacionamentos, a prejudicar sua vida financeira, a prejudicar sua vida familiar de uma forma mais significativa, de uma forma mais séria. Outra questão, os prejuízos afetivos, né? Que, na verdade, pega isso tudo que eu falei. Esses prejuízos afetivos são quando a pessoa ela começa a comprometer os seus vínculos, principalmente com as pessoas com quem ela tem mais afinidade. Ela começa a comprometer esses vínculos, ela começa a ter atitudes que não conduzem, que não condizem, que não tem a ver com as pessoas, às vezes uma atitude com as pessoas com quem ela se relaciona, às vezes uma atitude agressiva, arrogante. Ela começa a comprometer, a deixar as pessoas de lado, porque a prioridade passa a ser a droga. Outra característica, síndrome de abstinência e abandono de atividades para consumo. O abandono de atividades para consumo já pega também isso tudo que eu falei com vocês. Então, começa a faltar no trabalho, se souber que tem ali uma coisa que ele quer usar, uma substância, ele prejudica aquilo, por mais importante que seja, ele deixa de fazer aquilo para ir usar a droga. A síndrome de abstinência. O que é a síndrome de abstinência? A abstinência é quando a pessoa ela fica sem usar a droga, tá? Então tá abstinente há 20 anos. Por quê? Porque tá sem usar a droga há 20 anos. A síndrome da abstinência é quando essa abstinência ela traz, entre aspas, algum sofrimento ou muito sofrimento para o sujeito, tá? Então ele passa mal, ele fica nervoso, ele fica agressivo ou deprimido, né? Então a síndrome da abstinência, que são os problemas comportamentais, emocionais que ele acaba tendo quando ele está um tempo sem uso, isso também caracteriza a dependência química. E, obviamente, se ele tem a síndrome de abstinência, ele vai ter, embora cada vez menos, o alívio quando ele usa a droga preferida ou as drogas preferidas dele. Então, essas são algumas ou a maioria das características que vão confirmar se o seu familiar é dependente químico ou não. Se você for levá-la ao médico, o que vai acontecer? Não existe um exame de sangue que vai falar se ele é dependente químico ou não. Não existe uma radiografia, um exame alguma coisa do cérebro que vai poder medir e contabilizar alguma coisa para saber se ele é usuário compulsivo. A única coisa que vai saber é se tem droga no organismo.
mas pode ser um pouquinho, pode ser muito, e pode ser um pouquinho ele ser viciado, porque não consumiu muito naquele momento para poder aparecer no exame. Então, são essas as características que vão dizer para um especialista, que vão dizer para você, se você conseguir olhar para isso com propriedade, para o dependente químico com propriedade, ou seja, entendendo bem claramente isso que foi falado aqui, vai dizer para você e para ele se é ou não dependente químico, ok? Vamos lá. E aí a gente vem vem a minha questão, né? Vamos dizer assim, a minha pegada, a questão que eu defendo em relação ao tratamento contra as drogas, que é trabalhar a família, né? A família, ela é o primeiro meio socializante do indivíduo. Então é lá que a pessoa vai aprender a se relacionar, a lidar com os nãos da vida, a lidar até com os sucessos, a lidar com os seus relacionamentos, e por aí a gente vai caminhando para o trabalho, para os amigos, para a espiritualidade, né? Então, dentro da família, para poder tentar explicar de uma forma bem didática, é como se tivesse na família um cérebro maior. Tem um cérebro maior, né? Mas esse cérebro maior, que ele coloca em todos os familiares valores, comportamentos, né? Podem influenciar um pouco no temperamento. Então, tudo isso, esse cérebro, ele vai estimular. Mas cada um membro familiar, com a sua identidade, com sua característica pessoal, ele vai receber isso de uma forma e, ao mesmo tempo, vai influenciar esse cérebro grande sobre os outros familiares, ok? Então, a família é importante por vários aspectos. Então, vamos lá. Olha aí o primeiro quadrinho. Muito da realidade psíquica, ou seja, a forma como cada um vê o mundo e social do sujeito, foram e são construídas e reatualizadas por suas relações sociais. Ou seja, o sujeito, gente, é o indivíduo, você, eu, a gente, é quase, sei lá, 90%, não sei, social. Então, tem muito mais coisa que a gente aprende e muito com a família do que da nossa própria característica, da nossa própria personalidade. É claro que no fim das contas, a personalidade ela vai influenciar no todo. Mas tudo que sabemos, tudo que aprendemos, a gente não aprendeu dentro de um quarto escuro, ok? Então aí a gente começa a clarear melhor a importância da família no tratamento. Outra característica, outra questão da importância da entrada da família no tratamento. O dependente químico possui muita negação, dificuldade de aceitar a sua doença, de falar dos seus prejuízos e de reconhecer como um viciado, como um dependente químico. Então, tem dependente químico, eu não sei se é o caso do seu familiar, que ele vai passar, vai para o inferno, às vezes vai preso, às vezes perde toda a sua, como que eu digo, o seu autocuidado, perde tudo na vida e não se aceita como um dependente químico. Ele vai falar lá todo ruim. Eu paro na hora que eu quero. Não, eu escolhi isso para mim, eu que quero. Então, uma outra pegada, né, que a gente, com a nossa experiência de 27 anos trabalhando nessa área, a gente foca bastante é no tratamento indireto. Então você não vai obrigar o dependente químico a se tratar, mas você vai trabalhar com ele, trabalhar a sua recuperação de forma indireta, porque ele não está tão acessível, provavelmente, quanto você está a um tratamento. Ele não quer aderir a um tratamento agora, né? Se quiser, melhor ainda. Pode continuar conosco que o trabalho vai ter qualidade da mesma forma. Mas aí a questão toda é o seguinte: vamos começar por você. E quando eu digo isso, não quero relacionar a culpa, não quero relacionar a obrigação, mas quero sarar a sua dor, porque você está buscando
um entendimento e uma resolução para esse problema. O dependente químico ele se torna especialista em manipular as pessoas, porque ele tem que mentir, ele tem que justificar seus fracassos, suas derrotas, as suas atitudes para poder ir atrás das drogas, do álcool, etc. Então, é muito interessante que a família ela comece o tratamento para poder aí influenciar no dependente químico. Além do mais, dessa falta de aceitação do dependente químico, dessa dificuldade dele aceitar se tratar, a gente ainda tem uma outra questão que eu falo, né, falei no começo do vídeo e eu venho falando sempre. A nossa intenção não é sarar a dor psíquica, emocional, compulsiva, não é somente trabalhar a recuperação do seu familiar, mas também de você. Então essa é uma outra forma, é um outro motivo que justifica o nosso trabalho com a família. E para ficar bem mais claro sobre isso que eu estou falando, eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre a importância de se trabalhar a família. Então vamos lá. Os familiares entram num ciclo de sofrimento e adoecimento. Ou seja, vocês estão sofrendo demais com o uso da droga, né? E esse ciclo, ele também é um ciclo viciante, ele é vicioso. Ele é um ciclo vicioso, né? Por quê? Porque você, né, bem provável, vocês buscam resolver os problemas, buscam sair desse sofrimento, mas estão no mesmo padrão de comportamento. Ou seja, talvez tenha anos que vocês estão lutando contra esse sofrimento e não conseguem ali adquirir ganhos em qualquer tipo de tratamento, porque vocês já estão adoecidos, vocês já estão nesse ciclo de tristeza, muitas vezes recheado com depressão, com ansiedade, com a falta de comunicação na família, porque a dependência química ela adoece todos os familiares. Existe a possibilidade de haver muitos estímulos negativos da sua parte que acabam cooperando para essa doença da dependência, para essa dependência química, ela continuar existindo e até mesmo aumentando, mesmo que essa não seja a sua intenção. Por quê? As famílias, ao longo das gerações, né, elas vão repetindo padrões de comportamento, mas elas não param para pensar assim, as pessoas, eu vou ser assim, eu vou ter esse comportamento ansioso porque meu avô era assim, meu pai era assim, etc. Mas acontece que é um efeito dominó, que as pessoas vão repetindo muitas vezes comportamentos negativos que são ruins para os outros familiares. Pode ser você, pode ser alguma outra pessoa da sua família, pode ser o próprio dependente químico repetindo aí um comportamento compulsivo que às vezes foi até do avô dele, né? Ou isso para dar um exemplo. Então, uma outra questão que faz com que seja essencial o seu tratamento, o seu familiar, é você começar a entender quais são os pontos negativos que a sua família, e eu não estou querendo personalizar ninguém, nem culpar ninguém, nem responsabilizar, mas quais são os pontos negativos que acabam incentivando um ambiente hostil, um ambiente desagradável dentro da família. Então a gente começa, né, a entender a reprodução desses comportamentos desde de 2 gerações atrás, no mínimo, e vocês vão ver que algo vai se confirmando. E muitas vezes, aquele dependente químico, ele se tornou por quê? Porque para ele foi demais. Muitas vezes pergunta assim, mas eu criei ele e ela do mesmo jeito e só um que foi? Não. Claro, mas cada um tem a sua sensibilidade. O meu pai foi alcoólatra, mas eu aguentei, eu não usei droga, mas meu filho usou? Não, ué, tinha que me puxar, porque eu dei conta, ele tem que dar conta também. Não. Algum comportamento ali, ele puxou, ele aprendeu, né? A gente chama de comportamento disfuncional,
E como você foi forte para resistir ao vício das substâncias, ele não foi como o seu pai foi, né? Então é importante que vocês sempre reconheçam essas dificuldades e, como está escrito aí, vocês comecem a reatualizar. Sabe quando você vai ver que seu computador, seu celular está cheio de coisa e você precisa reatualizar, precisa jogar um tanto de coisa fora e depois colocar aplicativos novos? É a mesma coisa, né? Então, a intenção de trabalhar a família, ela mira tornar o dependente químico mais forte, mais confiante e visa tratar de vocês e fornecer a vocês tudo que vocês precisam, ou quase tudo que vocês precisam, para aprenderem a olhar no espelho o seu comportamento, o seu comportamento e o comportamento da sua família. Uma das principais características ao longo desse tempo todo, coisas que a gente vem observando por literatura, por estudo, pela experiência profissional, são, né, que tornam a família como um fator de risco, que estimula o uso de droga, mas que pode levar a família como um fator de prevenção e de proteção. São os seguintes campos: comunicação, né? Uma comunicação limpa, objetiva, que não é carregada de julgamentos, assertiva. Essa comunicação, vocês vão achar muito material sobre ela ao digitar no Google, no YouTube, CNV, comunicação não violenta. O comportamento, né? Que é a forma, que não deixa de ser também uma comunicação. Então, como que a gente se comporta em relação a várias situações? Se você tem um comportamento, você mãe ou filha de um dependente químico, você tem um comportamento disfuncional, um comportamento que ele traz mais prejuízos frente a alguma situação da vida no dia a dia, esse comportamento ele é arma para o dependente químico permanecer no uso abusivo da droga. Primeiro, porque ele não vai sentir segurança na família para trabalhar algumas questões. Segundo, porque é um comportamento que ele vai aprender e vai ver que alguns familiares têm e vai continuar tendo esse comportamento e buscar anestesia na droga. Aí eu sugiro a vocês a ler material da psicologia cognitiva comportamental. Vocês acham muita coisa de fácil acesso, de fácil entendimento. Só tem que tomar cuidado para não buscar em plataformas, em mídias que são de gente picareta, gente que não tem conhecimento, não tem formação e fica ali colocando coisas que podem até atrapalhar vocês quando vocês forem querer praticar. Mas com bom senso vocês encontram. A resolução de problemas é outra situação, né? A família ela tem que buscar ser um exemplo, né? Quando eu falo família, eu digo cada um para poder influenciar esse cérebro principal que eu falei. Aprender a ter resiliência, a capacidade de poder levantar-se e tocar para frente quando acontece algum problema. É a capacidade de lidar com os nãos, é a capacidade de fazer buscas e, quando encontrar dificuldade, perseverar, não desistir, não deixar a angústia, a decepção, a ira atrapalhar a sua relação com os outros campos da vida. Então, a resolução de problemas é algo que você deve verificar e procurar trabalhar dentro da sua família para poder influenciar o dependente químico. E aí eu te indico procurar literaturas interessantíssimas, que é O Amor Exigente, também a CNV, Os 12 Passos do AA e do NA. Então você vai encontrar aí muito material interessante para poder trabalhar isso. E a outra questão, talvez a principal, né, é a questão do afeto. E quando eu digo afeto, eu não falo só pegar, fazer carinho, dar beijinho, fazer um cafuné. Vai para muito além, né, disso.
Quando eu digo afeto, eu falo afetar o outro de uma forma que aquilo gere uma reflexão positiva, que aquilo gere a possibilidade de mudança para melhor. Então, o afeto, quando a gente fala afeto para trabalhar a família e o dependente químico, a gente fala de você saber procurar participar da vida emocional, ser presente, colocar limites. Então, não é quando eu digo afeto, né? Como eu falei, vai muito além desse carinho meloso, né? A sua postura em ter autoridade, não autoritarismo, mas autoridade, autonomia, isso é afeto. Isso é afeto. E você vai conseguir ter isso à medida que você comece a cuidar de si, a entender as suas dificuldades emocionais, psíquicas. Então, à medida que você se fortalece com isso, você vai conseguindo aí tratar o dependente químico. Então, a coisa, ela, embora você esteja ansiosa para realizar o tratamento, está buscando esse material, está assistindo esse vídeo, bem provável com esse objetivo, mas ele é um processo que ele é quase natural. Ele é quase natural, ok? Vamos caminhar mais. As vantagens de se tratar a família, né? Então, existem várias formas de tratamento e eu não quero entrar nelas aqui. A maioria delas funciona muito bem. Vai depender de quem está gerindo, se é internação, se é um posto de saúde, o terapeuta, enfim. Existem várias formas que funcionam e promovem a recuperação e muitas a recuperação total. Então, quando eu falo trabalhar a família dentro desse nosso programa, dessa nossa proposta, não é dizer que os outros programas não funcionam. Só que o ser humano, cada ser humano, ele tem as suas características. Então, tem gente que se internou uma vez só na comunidade terapêutica e nunca mais usou droga. Tem gente que já está na 20ª internação e continua recaindo e ficando na droga. Então, será que a gente continua pensando em internação em comunidade terapêutica? Né? E por aí a gente passa por outros campos. Só que a família é o porto, é o ponto onde ele chega para ficar. Aí, né, a possibilidade de sucesso ela é muito maior. Até mesmo se ela for secundária ou simultânea a um tratamento de internação, a psicoterapia ou um outro, ok? Então vamos entender mais sobre as vantagens. Primeira vantagem desse nosso programa é que todos se cuidam, todos se tratam. Então preste atenção nisso. Todos se cuidam, todos se tratam. Um dos maiores erros na minha avaliação, né? E repetindo, tem 27 anos de trabalho nessa área, com dependente químico, adolescente, adulto, idoso, sou psicólogo, mas eu vejo que uma das maiores falhas é quando se foca tão somente o tratamento somente na pessoa. A não ser que seja uma pessoa só, né? Essa pessoa ela é totalmente desprovida de família, ela mora só, e aí, obviamente, o foco do trabalho, do tratamento vai ser somente nessa pessoa. Mas quando essa pessoa volta para um lar formador de opinião, que tem alguma autoridade mínima, média ou máxima sobre essa pessoa, né? Ela vai voltar para um ciclo de vida ao qual ela estava antes, não tem como deixar de tratar a família. Então existem metodologias que querem trabalhar somente a pessoa, mesmo quando sabendo que a pessoa vai voltar para a família, e aí a pessoa acaba voltando a usar droga, porque a força da família ela vai ser maior do que a que causou no tratamento. Ok? Então, nesse mesmo caminho, aumenta a possibilidade de recuperação, até mesmo quando ele já fez outros tratamentos. Justamente por isso que eu estou falando. A gente vai fortalecer e vai se capacitar na base. A família passa a ter mais autonomia, né? Passa a ter mais autoridade, a entender melhor sobre a doença e fazer intervenções. O que é intervenções? Tomar atitudes mais assertivas, mais positivas.
Trabalhando a família, você economiza financeiramente, bem provavelmente, porque você deixa de gastar com deslocamento, com internações, né, e consequentemente aí vem uma série de questões, advogados, por causa dos problemas que o dependente químico vai enfrentar, e por aí vai. É claro que cada pessoa tem a sua característica. Uns vão evoluir, outros não. Algumas famílias vão ter mais jeito para aprender e para praticar, outras não. O nosso programa, Protagonismo de Ação Circular, ele propõe que você se reatualize, que você se conheça, que você aprenda técnicas sobre comunicação, sobre como lidar com o dependente químico. E isso tudo você vai trabalhar junto à sua família. E não vai ser assim, gente, vou fazer uma reunião aqui, eu quero fazer uma palestra sobre os vídeos que eu estou assistindo. Não, a sua mudança, ela vai começar a fazer bem para você, ela vai começar a fazer bem para o equilíbrio da sua família e isso vai resultar no tratamento para o seu familiar dependente químico, ok? Bom, e como funciona? Primeiro passo, mente aberta, coração aberto, fé e perseverança. Então vamos lá. Coração aberto e mente aberta é você acreditar, é você levar a sério as orientações, é você estudar, entender sobre, é você ter disciplina. Isso tudo vai resultar no que eu chamo de mente aberta e coração aberto. Fé e perseverança são quase a mesma coisa. Então a fé é aquilo que você acredita que vai acontecer, mas que ainda não se realizou. Então você vai iniciar o seu, o seu curso, o seu entendimento sobre como tratar o seu familiar dependente químico, totalmente gratuito aqui conosco, mas de uma forma que você acredite que vai dar certo. Então, isso já vai ajudar você a se tratar algumas questões. Então, você vai assistir e vai começar a colocar em prática e vai funcionar. E a perseverança? Deu preguiça mental? Tentou uma intervenção, não foi feliz nela? Continua tentando, continua tentando. A diferença para você, familiar, entre ter sucesso e ser fracassado vai ser principalmente nessa palavrinha aí, perseverança, que é o que? Continuar insistindo, buscando, procurando a recuperação e o equilíbrio familiar. E o segundo passo que eu digo, já falei um pouco dele, é disciplina, disciplina e disciplina. Coloquei aí de propósito, porque se você não seguir os passos, se você não tratar todas as nossas orientações, desde o seu princípio, passando pelo meio, passando pelo fim, fazendo as reflexões, fazendo os trabalhos no que diz respeito à comunicação, à postura, etc. Ou seja, se você não tiver disciplina, tudo se torna mais difícil. E se tem uma coisa que o dependente químico ele precisa aprender na vida e ter, é disciplina. O terceiro passo, como eu falei, é seguir sistematicamente as orientações do programa, ok? Vamos continuar caminhando. Como nasceu essa ideia? Então, meu nome é Júlio Porto, eu sou psicólogo, possuo 27 anos de experiência. Comecei trabalhando em programas sociais para crianças e adolescentes, trabalhei em abrigos, em centros de passagem, trabalhei em centro socioeducativo, trabalhei em comunidade terapêutica e sou psicólogo clínico com abordagem cognitiva e comportamental. Tive problema com drogas na adolescência, tive problema com o familiar que fez, né, uso abusivo de álcool e morreu quando também nessa época que era criança. Então eu reuni os meus estudos acadêmicos, a minha experiência pessoal com a questão, né, tanto como familiar de dependente, como dependente que fez a família sofrer, e reuni toda a minha experiência profissional, tudo aquilo
né, toda a minha experiência profissional nessas décadas, aquilo que não deu certo, na maioria das vezes, foi coisas que eram para serem trabalhadas de forma mais sistemática com a família. Então, esse programa, essa ideia, com esse carinho, com esse desejo que vocês parem de passar por esse sofrimento, é fruto de muita vivência, de muita experiência, né? Então, nada foi pescado aqui ou ali. Aquilo que deu certo, eu vou preservar, e aquilo que não deu certo, em relação à família principalmente, vocês vão trabalhar, vocês vão ter a felicidade de trabalhar e não ficar, não precisar vivenciar aí décadas para poder entender isso, como eu vivi enquanto profissional, né? Bom, mas tudo isso depende sempre de muita dedicação, de muito esforço, de muito entendimento. Eu quero que você aprenda ou reaprenda a lidar com as suas emoções, a lidar com os seus impulsos, aprenda a ver aquilo que está comprometendo a sua mente, aquilo que está comprometendo você de se realizar na vida, de ser sucesso. Nós queremos que você se empodere, nós queremos que você se cuide, nós queremos que você cuide de toda a família e trabalhe e alcance a recuperação do dependente químico, seu familiar, ok? Se você se sentiu interessado em continuar com a gente, você vai procurar, vai digitar nirônio.capages.online/julioporto2 e vai receber 100% gratuito, não tem pegadinha, não tem manipulação. Você vai receber o nosso livro digital, o nosso e-book com muitas orientações para você dar o start, né? O que é isso? Você começar logo a colocar em prática o tratamento para você, para sua família e para o dependente químico. Você vai cadastrar o seu e-mail e vai receber o material. Nós temos também outras formas de contato, que é o facebook.com/julioporto2 e o Instagram, @julioporto2, onde a gente também participa e faz as nossas colocações, nós colocamos nossos vídeos. Então eu conto com você para divulgar o trabalho, o meu trabalho, o trabalho de toda a equipe que está por trás desse projeto, que é um projeto que nasceu de uma dor de quem sofreu com isso, de experiência de trabalho, que tem a intenção de ajudar. Então nós queremos que você participe, compartilhem com quem está passando por esse problema, façam perguntas, ok? Que a gente vai responder com todo o prazer. Conto com você, quero que você tenha fé, tenha perseverança, acredite. Você vai encontrar um caminho assertivo para seguir. Você dá conta, mesmo se estiver parecendo que está tudo acabado. Agora é hora de você entender algumas coisas na sua vida. Uma delas é o quanto você tem potencial para ter sucesso na vida. E o primeiro sucesso vai ser cuidar de você mesma e a gente vai te apoiar nisso. E o segundo sucesso, acho que não posso falar nem primeiro e segundo, porque vão ser as coisas ao mesmo tempo, é você cuidar de você, cuidar da sua família emocionalmente, psicologicamente e trabalhar a recuperação do seu dependente químico. Conto muito com você para me permitir ajudá-lo. Conte conosco, forte abraço, até mais.